Boa noite a todos. Nós vamos continuar aqui o capítulo 26 do livro Estrela de Luz, né? Essa saga espiritual de Jesus, né? Após o seu desencarne há 2000 anos atrás, e com uma explicação extra, né? Sobre as questões da criação do espírito, a criação da alma humana, a origem de tudo, a origem do espírito, como ele é criado, como ele é desenvolvido para que se torne um ser humano, um homem. Então nós vamos aqui continuar onde nós paramos, e Ismael ele volta a indagar, né, aos anciãos, né, aos espíritos mais superiores, né, ligados a Jesus. Ele volta com mais questionamentos. E ele pergunta: em que momento é feita a transição do animal para o homem e para os espíritos elementais? E ele responde: bom, se entendi bem, você quer saber qual o teto máximo que a evolução do animal pode atingir. Ele evolui na vida física, nos mundos superiores. Ao atingir o máximo, ele desencarna, envolve-se em seu veículo espiritual que já tem uma forma e não se desintegra jamais, porque já atingiu o pensamento contínuo. Vai em busca de novas experiências e de aprendizado nos mundos superiores, realizando serviços de forma mais perfeita do que fazia no mundo físico desses planetas, né? Então, uma das características aqui para que esse ser elementar venha se tornar o homem é o pensamento contínuo, né? A continuidade de pensamento, né? Não é o pensamento picotado. Então vamos lá. Pensamento contínuo. Vai em busca de novas experiências e de aprendizado nos mundos superiores, realizando serviços de forma mais perfeita do que fazia no mundo físico desses planetas. Chega o momento em que ele já tem condição de passar por essa transição. Então ele desencarna nesse mundo e em seu veículo espiritual é levado a mundos primitivos para começar ali uma encarnação como espírito elementar. É quando já tem uma forma que pode atingir facilmente a dos primeiros homens primitivos que irão habitar nele. E no próprio mundo em que trabalha e se desenvolve, que muitas vezes tem a oportunidade de reencarnar. São mundos transitórios que ainda não têm vida física, e esses mundos e esses espíritos podem ter aí a primeira chance de se encarnar. Podemos chamar de filhos da terra, de espíritos que tiveram a oportunidade de ter a sua primeira reencarnação neste mundo. Mas onde então há essa transição do animal para o espírito? Indaguei. Essa transição é feita de uma hora para outra.
tudo tem seus estágios. Animal, quando desencarna no mundo em que ele não precisa mais reencarnar, continua sendo animal no mundo espiritual. Podemos dizer que a transição ocorre no momento em que ele encarna pela primeira vez como espírito elemental. Nesse instante, passa a ser espírito, o ser inteligente do universo, que já tem liberdade e livre-arbítrio, e seguindo seu próprio caminho, suas próprias responsabilidades, ele vai caminhar com suas próprias pernas, buscando a sua felicidade ou infelicidade, herdeiro de si mesmo, do seu conhecimento e da sua bagagem evolutiva. Doralina, é profundo tudo isso que você acaba de me dizer. Diante de tantos ensinamentos, veio-me à mente outra questão. E aqueles espíritos responsáveis pela evolução dos animais, que os consideravam como filhos, e que mantinham com eles um elo de amizade, perderão contato com esses espíritos ou se manterão próximos a eles, já que eles não estão mais naquele mundo, mas em um planeta primitivo e distante. O que acontece com essa amizade? Ela termina no momento em que o animal assume a forma humana? Ismael, a amizade é uma coisa que nunca se apaga no universo, mas existe uma lei universal que se chama lei do amor. Para essa lei, não há distância, qualquer lugar no universo é próximo. Os espíritos superiores se comunicam pelo pensamento. Não há distância que impeça os pensamentos. Outra coisa importante é que os espíritos elementais têm muita facilidade em lidar com suas intuições, porque sua parte intuitiva foi muito trabalhada no mundo espiritual. Eles adquiriram um conhecimento muito grande de lealdade e responsabilidade. E esses sentimentos surpreendem muitas vezes o próprio ser humano. Observe o animal primitivo na Terra, ele tem grande afetividade por seu dono, mesmo que esteja doente. Quando o dono pede algo, ele utiliza suas últimas forças para cumprir sua ordem. Na Terra, costuma-se dizer que o animal é o grande amigo do homem, porque ele não tem sabedoria para fazer muitas coisas, mas dedica-se o máximo possível àquilo que consegue fazer. Assim também são os espíritos elementais. Como já dizemos, os espíritos elementais são aqueles chamados gnomos, duendes, que eles são semimateriais ainda. A gente não consegue visualizar, a olho nu, a não ser que seja permitido, a não ser que eles se materializem. Eles não têm sabedoria para fazer muitas coisas, mas o que aprendem a fazer, sai bem feito, porque se dedicam ao seu labor. E por isso eles também vão adquirindo outros amigos. Mas o elo de amizade não se perde com o tempo. Os espíritos tutores têm imenso prazer de visitá-los, porque se sentem felizes de terem ajudado na sua evolução. Eles os adotam como um pai adota um filho. Ismael, será que consegui clarear pelo menos parte de suas dúvidas? Aí ele respondeu: sim, minha querida, compreendi e achei muito profundo tudo que você disse. Realmente, procurei passar com a maior simplicidade possível,
Não busquei termos difíceis, porque sabemos que a melhor forma para que as pessoas compreendam o que dizemos é usando a simplicidade nas palavras. Depois de ouvir todos aqueles esclarecimentos, percebi o quanto minha esposa era evoluída espiritualmente e como surgiram outras dúvidas. Voltei a perguntar: então os animais conseguem sua evolução em várias etapas? É assim também como com o homem? Sim, os animais começam sua evolução no reino animal, mudando de uma ordem para outra até chegarem aos animais familiares ou domésticos. Os animais domésticos estão muito próximos do homem e têm mais facilidade de começar sua etapa evolutiva, adquirindo o pensamento contínuo. Mas essa evolução ocorre não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, que compõe cada mundo. Atingindo e superando esse nível espiritual, os animais atingem um grau de evolução suficiente para reencarnar em um mundo mais evoluído. Nessa trajetória entre os mundos, eles chegam a ter condições de reencarnar em locais onde o amor se sobrepõe à violência. E o mal é passageiro. Atingindo esse nível de mundo é que é que o de um mundo feliz, eles não têm mais necessidade de reencarnar como animais. Chegam à etapa final, passando a reencarnar como espírito. Mas nessa evolução, não estou falando do animal em si, mas do princípio inteligente que estagia no corpo desses animais. Eles atingem um grau de evolução suficiente para começar sua nova etapa da vida, que seria a espiritual. Mas a evolução não se inicia no reino animal. Ela começa no momento da criação, quando o princípio inteligente sai das mãos de Deus e é colocado no espaço sideral. Já nesse espaço, passa por modificações, percorre esferas espirituais de bilhões de anos, fazendo essa caminhada evolutiva em dimensão infinitamente grandiosa, sendo amparado pelo fluido cósmico universal, quando então começa a criar sua própria atmosfera, transformando-se em luz por meio de atritos, né? Como a gente falou, esse princípio ele percorre bilhões de anos-luz, né? Eles vão atritando com outras moléculas que estão soltas no espaço, porque o espaço não existe vácuo no espaço, né? Como muitas teorias falam. Existem partículas, moléculas que vão se atritando umas com as outras. Então vamos aqui. Nessa luz começa a aparecer com um potencial enorme de velocidade e atinge o ritmo de velocidade contínua. Nesse ritmo, ele começa a criar sua aura e a formar a própria atmosfera espiritual. Passa então a ter a sua própria individualidade. Faz esse percurso por bilhões e trilhões de anos-luz, em várias dimensões, até que um dia é atraído pela poeira cósmica incandescente. Torna-se assim incandescente, por também se encontrar em forma de luz, e é atraído por uma energia que se inicia sua evolução. Nesse mundo começa seu percurso de germinação na
abóbora incandescente. E aquele mundo passa pelo processo de refrigeração, como aconteceu com o planeta Terra. Quando Cristo recebeu das mãos de Deus e o preparou para que um dia essa humanidade que o habita pudesse iniciar seu processo evolutivo. Os princípios inteligentes estagiam no reino mineral e, nesse período, sofrem transformações. Podemos dizer que no momento em que ele foi apanhado pela poeira cósmica, atraído por ela, passa por uma modificação. Depois que ele passa por essa modificação, é aglutinado novamente no reino animal, passando pela segunda transformação, né? Então, o princípio espiritual, ele viaja bilhões e bilhões de quilômetros, ele também perpassa por várias dimensões espirituais, vai agregando ali, né, informações, e finalmente eles aterrissam no mundo informação, para que ali ele se misture com aquele material que está sendo formado naquele planeta. Bom, nós vamos chegando ao fim, eu vou ler mais uma parte. No reino mineral, ele permanece por milênios e milênios, assim que atinge o máximo de evolução no reino mineral, entra no reino vegetal, e lá permanece por bilhões e bilhões de anos. Saindo do reino vegetal, passa pela terceira transformação, entrando no reino animal. Nesse reino, ele percorre todas as suas ordens e volta novamente a fazer sua trajetória como animal no plano espiritual. E passa pela primeira modificação como animal. Dentro desse crescimento no plano espiritual, ele entra em sua primeira evolução contínua, que seria habitar em mundos superiores, como animais domésticos, realizando as tarefas domésticas dos espíritos superiores. Nesses mundos, mediante o trabalho e a dedicação, são feitas as primeiras transformações, até chegar a ter condição de reencarnar pela primeira vez como um espírito, nos mundos em que se encontra em formação, como espírito elemental, trabalhando na natureza. Quando minha esposa terminou a narrativa, senti que ela já se sentia mais animada, seus olhos brilhavam como duas pedras de safira. Aproximei-me um pouco mais e observei e também abracei. Continuamos ali os dois, vislumbrando a imensidão. Observei que Doralina continuava com o olhar fixo em um determinado ponto do infinito, enquanto eu pensava em cada uma das suas palavras. Então, a formação do espírito, do princípio, é isso. Uma partícula, ele vai viajando pelo universo, passando por várias dimensões, agregando várias informações, sendo conduzido pelo fluido cósmico universal, né? Uma coisa totalmente imperceptível, né? Aos nossos olhos, né? Talvez microscópico, e ele vai sendo criado através do atrito, né? Ele vai em grande velocidade por bilhões de anos, aquele princípio espiritual, ele vai se atritando, né? Absorvendo informações dos choques que ele vai tendo com outras substâncias que estão no universo, né? Pairando poeira cósmica e outras coisas mais, até que ele vai parar no mundo primitivo, no mundo que está em formação, com lava, com fogo, né? Ele está se formando. E ali ele vai se misturando
junto com os minerais, e ali ele nasce no mineral, ele fica preso, aprisionado no mineral, tendo informações sobre aquela estrutura. E dali, quando o mundo passa daquela transição toda, ele se resfria, ele vai para o vegetal. Quando ele chega ao ponto de ir para o animal, ele faz um estágio, os espíritos tiram ele, manda lá para um lugar superior, um mundo superior, para que ele tenha contato com sentimentos de amor, carinho, fraternidade, possa desenvolver trabalhos, né? Porque o mundo, o universo é trabalho constante, então eles vão trabalhando, né, junto com os espíritos superiores, apoiando aqueles espíritos, fazendo tarefas, e eles depois retornam para o mundo inferior, né? Ao passo que eles vão conseguindo ter o pensamento contínuo naquele planeta, aquele pensamento mais contínuo, né? Desenvolve inteligência, eles vão sendo remanejados para o mundo inferior, como a Terra, né? No princípio, como criaturas elementais. E ali eles assumem responsabilidades dadas aos espíritos, né? De manter a natureza, de fazer várias tarefas em prol da natureza, né? Do ecossistema, né? Da fauna e da flora. E ali eles vão recebendo orientações desses espíritos superiores, porque lá onde, no estágio que eles estavam no mundo superior, eles receberam grande quantidade de informações né, sobre a fraternidade, amor, a obediência, e também a parte intuitiva deles foi bem desenvolvida, né? Recebem intuições o tempo todo. Então, são seres altamente intuitivos. Quando eles chegam aqui na Terra, por exemplo, vão estagiar na forma de criaturas elementais, como gnomos, doentes, já numa transição para o homem, né? E quando eles chegam na forma humana, não precisam mais ser seres elementais, passam a ser humanos. Então, eles trazem uma grande carga intuitiva, uma grande intuição, né? De como trabalhar a matéria, fazer fogo, criar mecanismos para facilitar a vida do dia a dia, por exemplo, né? E sempre com aquela ideia de que existe algo superior a eles, porque eles sempre foram tratados por seres superiores a eles. Então, eles sempre têm aquela ideia. E começam os cultos aos deuses, né? A adoração aos deuses, né? Ao politeísmo, por exemplo, né? Assim, os homens neandertais, homo neandertais, né? E os outros mais que são encontrados por aí, australopithecus, né? E até chegar o Homo sapiens, que também, o Homo sapiens primitivo, ele mantinha também uma cultura de endeusamento, né, de rituais, ritualísticos, né? Então, é assim que funciona essa transição. E esses espíritos, quando eles passam por essa transição, né, de criaturas alimentares para espíritos já humanos, humanoides, eles são considerados filhos daquela terra. Por isso que muitos espíritos em reuniões espíritas nos falam: eu sou um espírito muito antigo aqui na Terra, eu sou muito antigo. Né? Geralmente são espíritos de indígenas, né? Que nos falam, eles já chegam falando: eu sou muito antigo, mas não é antigo porque eles são mais antigos do que nós. Eles são antigos porque eles têm na intuição que foram criados, que eles foram desenvolvidos aqui na Terra, né? A transição de elemental para homem foi feita nesse mundo, né? Sendo que eu e outras pessoas mais tivemos, que somos exilados, né, de outros mundos, viemos de outros planetas, exilados, então nós somos antigos de outros planetas, né? Nós viemos de outros mundos, né? Que tinham que fazer a sua ascensão espiritual, se melhorar, e nós estávamos atrapalhando
essa evolução. Infelizmente, nós viemos exilados, né? Nós somos antigos, mas eles às vezes têm essa noção de que são mais antigos do que nós, mas não é bem assim, não é? Aqui nós recebemos espíritos, né, de indígenas, né, nas reuniões mediúnicas. Então, nós vamos encerrar por aqui e vamos depois para os nossos trabalhos com os espíritos, nossas reuniões espirituais, né, com Jesus, para ajudar as pessoas que, infelizmente, mais de 90% da população mundial tem essa descrença no mundo espiritual, de como ele é, de como funciona, não querem saber. E quando desencarnam, tem um grande choque espiritual, um grande trauma, uma grande dor, um grande sofrimento. E nosso trabalho aqui é auxiliar esses irmãos que estão perdidos e vagando por aí, para que eles não sejam, vítimas de espíritos mais perversos e inteligentes e que sejam aliciados em suas fileiras das trevas. Então, nosso trabalho é esse. Quem quiser participar, quem quiser ser um combatente espiritual, ser um braço de Jesus na Terra, nesse tipo de trabalho, estamos aqui. Fiquem com Deus a todos e na próxima nós vamos continuar ainda onde nós paramos aqui, né? No mesmo capítulo 26. Fiquem com Deus, que assim seja.